Fala, rapaziada, beleza? Então, bora estudar? Vamos resolver a nossa listinha de dilatação térmica. Importante que a gente tente resolver essas questões aí, né? Eu vou fazer com vocês essas 4 primeiras, que são atividades de sala de aula, e certo de que vocês vão tentar fazer as outras aí até conseguir bater esse gabarito que a gente tem aí. E até se tiver alguma dificuldade no gabarito, não encontrou a resposta do gabarito, me manda um e-mail, me avisa, qualquer dificuldade me fala, para a gente tirar qualquer dúvida que venha a ter. Borracha, bastante gasta e lapiseira, hein, gente? Borracha tem que estar gasta aí para mostrar o empenho, tá certo? Então vamos lá. Questão número 1, diz assim: a estrada de ferro transiberiana, na antiga União Soviética, é a ferrovia mais extensa do mundo, com 9.300 quilômetros de comprimento. Admita que entre o verão e o inverno, a temperatura na Sibéria varie de 65 graus Celsius. Com esses dados, calcule a variação total do comprimento dos trilhos entre o verão e o inverno. Os trilhos são de aço e sabe-se que o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear do aço, vale 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Bom, vamos fazer uma nova leitura e a gente vai então separar os dados aí para a gente poder começar a resolver essa questão. Vamos lá. A estrada de ferro transiberiana, na antiga União Soviética, é a ferrovia mais extensa do mundo e ele dá o comprimento inicial dessa ferrovia, 9.300 quilômetros. Ela tem de extensão. Admita que entre o verão e o inverno, a temperatura na Sibéria varia de 65 graus Celsius. Então tem uma amplitude térmica aí, uma variação total entre o verão e o inverno de 65 graus Celsius. Com base nessas informações aí, né, com esses dados, calcule a variação total do comprimento. É a dilatação linear. Variação total do comprimento entre o verão e o inverno. E ele ainda diz que os trilhos são de aço e deu o coeficiente de dilatação do aço, que vale 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Muito bem. Deu todos os dados, todas as informações para a gente. Agora é colocar na formulazinha para o cálculo da dilatação linear. Como é que é mesmo? Variação do comprimento, dilatação linear, né, é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura. Então, variação do comprimento é igual. Vamos lá. Reparem, comprimento inicial em quilômetros, variação de temperatura em graus Celsius, coeficiente em graus Celsius a menos 1, tá tudo certo. Se a gente substituir ali, vamos achar a variação do comprimento em quê? Em quilômetros. Então vamos nessa. O L0, né? 9.300 quilômetros vezes o coeficiente de dilatação, 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 vezes a variação da temperatura, 65 graus Celsius. Variação do comprimento é igual. Vamos lá. Calculadora na mão e vamos fazer essas continhas. 9.300 vezes 1,2 vezes 65 igual 725.400 vezes 10 a menos 5. Que ninguém mexeu com esse 10 a menos 5 aí. Então, a resposta aqui já está em quilômetros. Claro que essa resposta ela é muito feia, né? A gente tem que colocar em notação científica para saber quantos quilômetros tem aí de fato, né? Então, ou a gente coloca em notação científica ou dá a resposta em unidades de 1 quilômetro. Então, olha só, essa vírgulazinha vindo para cá, a gente vai ter uma divisão por 10 cada vez que a vírgula vier para cá. Como a gente vai reduzir de 10 em 10 para cá, a gente vai aumentar de 10 em 10 ali para não mudar. Então a vírgula está aqui assim, 725.400. Aí conta para cá quantos zeros vem? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tirei 5 10 aqui,
vou colocar 510 lá. Então a gente vai ficar com o quê? Essa vírgula vai aparecer aqui, ó, 7,25400 e vamos, ó, tiramos 510 daqui, acrescenta 510 lá, ó. Fácil, né? Então vai ficar ΔL é igual a 7,25400 vezes 10 elevado a quanto? Menos 5 mais 5 dá 0. 10 elevado a 0 é 1. E multiplicar por 1 não precisa, né? Então tá aí a resposta em quilômetros. Na verdade, a melhor resposta é quanto? Reparem que a gente tem aqui uma casa após a vírgula, ó. Então a gente pode expressar ali uma casa após a vírgula. Então a gente vai ter uma variação de comprimento, ΔL, aproximadamente igual a 7,2 quilômetros. Certo, gente? Tudo bem? Então só atenção nessa potência de 10 aí, tá? Para a gente poder expressar a respostazinha corretamente. Certo? Vamos fazer a próxima então. Não se esqueçam de assistir o videozinho lá com a notação científica, potência de 10 e algarismos significativos, tá certo? Questão número 2. Vamos lá. Duas barras A e B de comprimento 10 centímetros e 30 centímetros e coeficientes de dilatação linear 3 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 e 2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, respectivamente, são emendadas constituindo uma única barra de comprimento 40 centímetros, conforme a figura a seguir. Aí tem uma figurinha aí, que eu vou já desenhar mais ou menos ela aqui, mostrando as duas barras unidas. Determine em Kelvin A-1 o coeficiente de dilatação linear dessa barra resultante da emenda. Então ele pegou duas barras, emendou as duas e quer que a gente diga qual é o coeficiente dessa barra resultante. Bom, a ideia é assim, ó. A gente tem aqui uma barra que foi feita a partir da junção de duas outras. Uma barra A e uma barra B. Essa barra A tem 10 centímetros de comprimento e a barra B tem 30 centímetros de comprimento. Essa barra A, ela tem um coeficiente de dilatação linear igual a 3 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E a barra B tem um coeficiente de dilatação igual a 2 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Ele quer que a gente diga qual é o coeficiente de dilatação da barra resultante dessa emenda, dessa junção dessas duas barras aí. Bom, na verdade, reparem o seguinte. Essa barra A, ela tem um coeficiente maior que a barra B. Então, se eu tivesse duas barras iguais, a barra A cresceria mais do que a B. Pelo material, a A cresce mais. Mas a barra B, em compensação, tem um comprimento inicial maior. Então, por conta do comprimento inicial maior, essa barra B é que cresceria mais. Então, a gente vê, na verdade, que essa barra resultante da junção das duas, ela tem um comportamento que depende dos coeficientes individuais de cada uma delas e dos comprimentos iniciais de cada uma delas. Então, quando ele fala determine o coeficiente de dilatação da barra resultante, ele quer saber se essa barra fosse representada por uma única barra que tivesse 40 centímetros e que dilatasse do mesmo jeito que essas duas se dilataram juntas, qual deveria ser o coeficiente de dilatação dessa hipotética barra que substituiria essas duas emendadas uma na outra? A lógica da questão qual é? O princípio da questão e que tem um raciocínio lógico fácil de entender qual é? A barra resultante que substituiria essas duas que estão emendadas seria uma que tivesse os mesmos 40 centímetros de comprimento
e que se dilatasse igualmente, essas duas se dilataram juntas. Então a A vai crescer um tanto, a B vai crescer um tanto quando sofrerem os seus aquecimentos, e o que essa barra resultante cresceria tem que ser o que as duas crescem sozinhas, individualmente cada uma, o que cada uma cresceu somado com a outra, tem que dar o crescimento total da barra resultante. Então, o princípio do nosso raciocínio é esse, ó. A variação de comprimento da barra resultante tem que ser igual à variação de comprimento da barra A mais a variação de comprimento da barra B. Então, cada ΔL desse aí representa a dilatação que uma barra está sofrendo. Essa aqui é a barra total, que representa as duas, a tal da barra resultante hipotética. Essa aqui é a dilatação da barra A e aquela lá a dilatação da barra B, pensadas isoladamente. Lembrando que cada dilatação é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Quem é a dilatação da barra resultante? É o comprimento inicial da barra resultante vezes o coeficiente de dilatação da barra resultante, dessa hipotética barra, vezes a variação da temperatura. É igual. Pensa só nessa barrinha aqui agora. Qual é a variação de comprimento dela? É o comprimento inicial da barra A vezes o coeficiente linear da barra A vezes a variação da temperatura da barra A. Mais, claro que as variações de temperatura são iguais, que as duas barras estão sendo aquecidas juntas, e essa barra hipotética que surgiria deveria sofrer a mesma variação de temperatura que essas duas estão sofrendo. Quem que é o ΔL da barra B? É o comprimento inicial da barra B vezes o coeficiente de dilatação da barra B vezes a variação da temperatura da barra B. Certo? Bom, agora vamos lá. Ó, como eu falei anteriormente, a variação de temperatura das três barras é a mesma. Ó. Então a gente pode cancelar aqui. E o que sobrou? Comprimento inicial da barra resultante vezes o coeficiente de dilatação dela é igual ao comprimento inicial de cada uma delas vezes o seu coeficiente de dilatação. Na verdade, gente, isso é uma média. Eu vou colocar aqui essa média para vocês verem. Ó. A barra resultante deve se comportar mediamente entre as duas. Deve se dilatar tanto quanto a barra A e a barra B se dilataram juntas, pelos seus coeficientes de dilatação maior ou menor e pelos seus comprimentos iniciais maior ou menor. Então tem que ser uma média que represente as duas barras. Então o coeficiente da barra resultante tem que ser igual ao quê? Ó, comprimento inicial da barra A vezes o alfa da barra A, mais comprimento inicial da barra B vezes o alfa da barra B, dividido pelo comprimento inicial da barra A e da barra B juntas, que é o coeficiente, que é o comprimento inicial da barra resultante. Substituindo, como é que vai ficar isso aqui? Alfa resultante é igual comprimento inicial da barra A, 10 centímetros, vezes coeficiente de dilatação da barra A, 3 vezes 10 a menos 6. 3 vezes 10 a menos 6, mais coeficiente comprimento inicial da barra B, 30 centímetros, vezes o coeficiente linear da barra B, 2 vezes 10 a menos 6, 2 vezes 10 a menos 6, dividido, aqui tem grau Celsius a menos 1 e aqui tem grau Celsius a menos 1, né? Então, não escrevi, mas é importante lembrar que ele está ali. Comprimento inicial da barra resultante, 40 centímetros. Resolvendo essa continha aí, como é que vai ficar? Ó, vamos lá. 10 vezes 3, 30, vezes 10 a menos 6. Então, a alfa resultante é igual a 30 vezes 10 a menos 6, mais 30 vezes 2, 60, vezes 10 a menos 6. 60 vezes 10 a menos 6, dividido por 40. Continua. A alfa resultante é igual a quanto? 30 vezes 10 a menos 6, mais 60 vezes 10 a menos 6, 90 vezes 10 a menos 6, né? 30... Pensa que 10 a menos 6 é x. 30x mais 60x
porque 10 menos 6 é igual dos dois lados, 30x mais 60x, 90x. Então, 90 vezes 10 a menos 6 dividido por 40, que vai dar 90 por 40, dá 9 por 4, 2,25, 2,25 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Aí um detalhe, ele pede na pergunta, na questão, ele fala assim, determine em Kelvin a menos 1. E a gente então encontrou a resposta em graus Celsius a menos 1. Mas é o mesmo valor. Por quê? Porque se vocês lembrarem lá das nossas escalas termométricas, a variação de temperatura em Celsius sobre 5 é igual à variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9, que é igual à variação de temperatura em Celsius, aliás, em Kelvin sobre 5 também. Então, a variação de temperatura em Celsius e em Kelvin é a mesma. Então, como a gente tem na dilatação variação de temperatura, usar Celsius ou usar Kelvin não muda nada. Se aparecer Fahrenheit, eu tenho que transformar. Mas variação de temperatura em Celsius e em Kelvin é a mesma coisa. Então, tanto faz a resposta ser em graus Celsius a menos 1 como em Kelvin a menos 1, é igual. Porque nas fórmulas que a gente tem para calcular a dilatação linear, nós usamos a variação da temperatura e não as temperaturas das barras. Nós usamos a variação. E a variação nas duas escalas é a mesma. Beleza? Então tá, é uma questãozinha que tem um princípio um pouco mais difícil um pouquinho, né? Para a gente entender essa lógica aqui, ó, que a variação do comprimento da barra resultante é a soma das duas, porque a barra resultante deve representar as duas barras juntas, então tem que se dilatar como as duas juntas. Por isso ficou a soma dos dois coeficientes, aliás, das duas dilatações lineares de cada uma delas. Aí depois foi só colocar os dados aí e lembrar que a variação de temperatura para todas vai ser a mesma, portanto, não precisou nem ser dado essa variação de temperatura porque ela não interfere, né? Qualquer que fosse o aquecimento que elas sofressem, a hipotética também sofreria, então a variação de temperatura acabou cancelando. Beleza? Vamos para a próxima questão aí. Vamos lá. A gente tem na quarta questão, ou na terceira questão, também algumas informações que a gente tem que ficar bem atentos para que a gente não se distraia e acabe errando a questão por detalhe. Vamos lá. Questão número 3. A uma dada temperatura, um pino ajusta-se exatamente em um orifício de uma chapa metálica. Se somente a chapa for aquecida, verifica-se que, letra A, o pino não mais passará pelo orifício. Não sei. Letra B, o pino passará facilmente pelo orifício. Letra C, o pino passará sem folga pelo orifício. Letra D, tanto A como C poderão ocorrer. E letra E, nada do que foi dito ocorre. Então, na verdade, a gente tem que pensar o seguinte, tem um pino metálico que está encaixando num buraco de uma chapa. Então, vamos tentar mais ou menos ilustrar isso aqui. A gente tem um pino metálico, imaginar aqui que é um pino cilíndrico, e esse pino está encaixando numa chapa. Tem um buraco. Então ele está encaixando aqui, né? Vamos lá ver, ó. A uma dada temperatura, um pino ajusta-se exatamente em um orifício da chapa ou de uma chapa metálica. Se somente a chapa for aquecida, se isso aqui sofrer uma variação de temperatura, o que vai acontecer? Primeira alternativa, o pino não vai mais passar por aquele orifício. E aí, o que vai acontecer na realidade? A questão se restringe a, se essa chapa for aquecida, o que acontece com um orifíciozinho com um buraquinho? Ué, gente, tem uma forma bastante simples de entender isso. Olha só, imagina só que a gente tem uma chapa metálica, como aquela lá. Aí a gente vai e faz um buraco na chapa. O que vai acontecer com esse buraquinho que foi feito na chapa? Alguns pensam que esse buraco vai encurtar, vai encolher, vai tender a fechar,
Outros podem pensar que o buraco vai aumentar de tamanho, como a chapa toda vai aumentar, quando ela for aquecida. O que vai acontecer de fato? Eu tenho uma forma bastante perspicaz de demonstrar esse comportamento. Repara só, se essa chapa fosse homogênea, fosse toda feita do mesmo material, ou seja, não tivesse buraco nem nada, fosse uma chapa maciça, lisa, sem buraco, sem nada, quando essa chapa aquecesse, esse buraquinho, que não existe, ia se comportar como a chapa que está aí. Mas se a gente cortar um buraco, pegar esse disquinho e retirar, surge a dúvida. O que acontece com o buraco que ficou lá? Esse buraco que está aqui, o que vai acontecer com ele? É fácil responder. Pega aquela chapinha que nós retiramos de lá e encaixa ela lá de novo. Se a gente encaixar essa chapinha lá naquele buraco, o que vai acontecer? O buraco vai continuar lá. Só que agora dentro desse buraco tem uma chapinha. Mas o buraco continua lá. Então, se a gente aquecer essa chapa, o buraquinho vai crescer, a chapinha vai crescer normalmente. Então, muito importante essa informação. Aquele buraco, aquele orifício onde está o pino atravessando, onde o pino vai passar, ele se comporta como se dentro dele existisse o material de que é feita a chapa. Por quê? Porque ao redor desse buraco existe uma linha que é, na verdade, o limite do orifíciozinho feita daquele material. E aquele limitezinho lá, que é o orifício, ele vai aumentar de tamanho como se dentro existisse a chapa, porque o próprio círculo do orifício é feito desse material. Então, vale a informação importante. Chapas vazadas, chapas com buraco, se dilatam como se fossem homogêneas. E o próprio orifício, o próprio buraco, possui o coeficiente de dilatação da chapa toda. Não é porque existe um buraco ali dentro que as bordas do buraco vão se comportar de forma diferente. Então, o que vai acontecer quando a gente aquecer essa placa? O pino vai passar com folga, porque o buraco vai aumentar. Então vamos lá, letra A. O pino não passará ou não mais passará pelo orifício. Errado, né? Só para aqueles que pensaram que o buraquinho vai diminuir. Falso. Letra B. O pino passará facilmente pelo orifício. É isso aí. Letra B de bola é a resposta da questão. Certo? Vamos lá para a próxima. Questão número 4. Então, lembrando, hein? Chapas vazadas se dilatam como se fossem maciças, como se fossem homogêneas, e sólidos, ocos, se dilatam como se fossem maciços. Se tem um bloco oco e um bloco maciço, feitos do mesmo material, do mesmo tamanho, eles vão se dilatar igualmente. Não é porque um é oco e o outro é maciço que vão se dilatar de forma diferente. Até porque a casca dos dois é a mesma. A diferença é que um não tem conteúdo, ele é vazio por dentro, e o outro tem conteúdo. Mas todos eles se dilatam como se fossem maciços. Tudo certo? Vamos lá. Então, agora vamos na questão número 4. Vamos lá. O metro cúbico de eucalipto está cotado em R$4. Um grande eucalipto de 20 metros de altura e 3 metros de circunferência, suposta constante do chão ao topo, será vendido. Qual a diferença do preço a ser pago pelo eucalipto se for vendido no inverno, temperatura média de 12 graus Celsius, ou no verão, temperatura média de 32 graus Celsius? Adote π igual a 3 e suponha o coeficiente de dilatação linear da árvore, eucalipto, igual a 6 vezes 10 a menos 6 Kelvin a menos 1. Bom, então ele fala que o preço do eucalipto é R$4, né? O preço do metro cúbico, e quer saber qual a variação de preço que ele vai sofrer entre ser vendido no verão, com a temperatura alta,
ou ser vendido no inverno com a temperatura mais baixa. Então a gente entende o seguinte, que do verão para o inverno, do inverno para o verão, a mudança de temperatura provoca uma dilatação no eucalipto, quer dizer, altera o volume de uma tora de eucalipto. E ele quer saber justamente qual é a variação em reais que isso vai produzir. Bom, uma informação fundamental é de que 1 metro cúbico de eucalipto custa R$4. Então vamos registrar isso aqui, ó. 1 metro cúbico de eucalipto custa R$4. O que a gente tem que saber então? Qual é a variação de volume que essa tora de eucalipto vai experimentar entre o inverno, que a temperatura é de 12 graus Celsius, e o verão, em que a temperatura é 32 graus Celsius. Então a gente tem que calcular a variação de volume que o eucalipto vai sofrer, que a tora de eucalipto vai sofrer. Digamos que seja uma variação de volume de 1 metro cúbico. Então serão R$4. Se for uma variação de 2 metros cúbicos, R$8. Se for uma variação de meio metro cúbico, R$2. Então é só a gente pegar a variação de volume que o eucalipto vai sofrer e multiplicar por R$4. Qualquer variação de volume que tiver sofrido em metros cúbicos, a gente multiplica por R$4 e descobre qual foi a variação no preço da tora de eucalipto. Vamos fazer mais uma leitura aqui para a gente poder registrar os dados que são relevantes, tá? Então vamos lá. Ó. O metro cúbico de eucalipto está cotado em R$4. Um grande eucalipto de 20 metros de altura e 3 metros de circunferência. Então o eucalipto, a tora de eucalipto é considerada cilíndrica. Então ela tem uma circunferência de 3 metros. Então essa circunferência aqui vale 3 metros. Cuidado que não é a área não, tá? É a circunferência que vale 3 metros. E ele possui 20 metros de altura. Ok. Entre o inverno e o verão, vamos anotar aqui, ó. Temperatura no inverno é igual a 12 graus Celsius. No inverno. E a temperatura no verão é 32 graus Celsius. Isso vai dar uma variação de temperatura de 20 graus Celsius, né? Disse para adotar π igual a 3. A gente vai usar esse π justamente na geometria desse cilindro que está aqui. E mandou considerar o coeficiente de dilatação linear do eucalipto igual a 6 vezes 10 elevado a menos 6 Kelvin a menos 1. Importante, ó, como a variação de temperatura vai ser em graus Celsius e ele deu o coeficiente em Kelvin a menos 1, a gente não precisa fazer transformação nenhuma, porque variação de temperatura em Celsius e em Kelvin é o mesmo valor. Então, gente, o que nós precisamos fazer? Lembrando, né? A gente tem que calcular a variação de volume que essa tora de eucalipto vai sofrer. E como é que a gente calcula variação de volume? Então vamos lá. ΔV é igual volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação da temperatura. Pronto, a gente teria que calcular isso aí. Calcular a variação de volume utilizando o volume inicial, o coeficiente de dilatação volumétrico, ele deu linear para a gente, então é só multiplicar por 3 isso aqui. E a variação de temperatura que está aqui, de 12 para 32, são 20 graus. Onde é que está o probleminha dessa questão? O volume inicial da tora. Qual que é o volume inicial da tora? Bom, é o volume de um cilindro. Como que a gente calcula o volume de um cilindro? A gente tem a área da base aqui. Não precisa decorar fórmulazinha nenhuma. A gente tem a basezinha aqui com uma certa área, que é um disco, né? O cilindro, a área do cilindro, a basezinha é um disco. Se a gente pegar esse disco e for colocando um por cima do outro, uma pilha de discos forma um cilindro. Então, para saber o volume do cilindro, é só pegar a área de um disco e multiplicar pela quantidade de discos. Ou seja, a área da base vezes a altura. Então, antes da gente começar a resolver essa formulazinha, vamos descobrir qual é o volume inicial da tora. A gente tem que fazer
a área da base vezes a altura. Como é que a gente calcula a área? Então deixa isso aqui, deixa essa equaçãozinha aqui em banho-maria, deixa ela quietinha aí. Vamos lá, como é que a gente vai fazer para calcular o volume da tora? Vai ser a área da base vezes a altura. A altura qual é? 20 metros. E a área da base? A gente não sabe ainda. Mas a gente tem que lembrar que a área da base do cilindro, do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Então é a partir daqui que a gente vai encontrar a área da base. O valor de π ele deu, vale 3, aproximadamente. Precisamos achar o raio. Como que a gente vai achar o raio? Ele não disse que o comprimento dessa circunferência é 3 metros? Então é possível achar o raio se a gente sabe o comprimento da circunferência. É só lembrar que o comprimento da circunferência é igual a 2π vezes o raio. Então vamos lá. Se o comprimento vale 3 metros, isso é igual a 2 vezes π, que também vale 3, vezes o raio. Então, 3 é igual a 2 vezes 3, 6R. Então, o raio é igual a 3 dividido por 6 é igual a 0,5 metros. Pronto, já sabemos o raio. Se a gente consegue achar o raio, a gente consegue achar agora o volume, aliás, a área da base, para depois a gente achar o volume. Então, vamos lá achar a área da base. Ó. A área da base é igual a π vezes o raio ao quadrado. A área da base é igual a π é 3. O raio acabamos de achar, é meio. Então, 0,5 ao quadrado. Então, isso vai dar uma área igual a quanto? 0,5 ao quadrado, 0,25 vezes 3, 0,75 metros quadrados. Então, 0,75 metros quadrados é o valor da área da circunferência da base do cilindro. Então, essa áreazinha aqui vale 0,75. Se a área vale isso, quanto vale o volume inicial? A área da base, 0,75 metro quadrado, vezes a altura, 20 metros. 20 metros. Então, o volume inicial é igual a 0,75 vezes 20, 15 metros cúbicos. Pronto, gente. O que a gente tinha de problema matemático já resolvemos. Achamos ali o volume inicial dessa tora de eucalipto. Agora é só jogar na fórmula da dilatação. Ó, vamos voltar agora para a dilatação, hein? Então, variação de volume é igual volume inicial, 15, vezes coeficiente de dilatação volumétrico, 3 vezes 6 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação da temperatura, 20 graus Celsius. Então, variação de volume é igual a 15 vezes 3 vezes 6 vezes 20. Eu já fiz a continha aqui. Vocês vão pegar a calculadora e podem fazer para conferir se esse negócio está batendo esse gabarito, né? A gente então tem 5.159,23 vezes 10 a menos 6, que ninguém mexeu com esse 10 a menos 6. É o valor desse ΔV. Vamos só acertar isso aí para a gente ver qual é essa variação de volume sem a potência de 10. Porque lembrando, a gente vai ter que multiplicar isso aqui agora por 4. Mas não tem problema, se quiser multiplicar ali já dá certo. Mas vamos fazer assim primeiro, ó. Variação de volume. Ó, lembrando da potência de 10, hein? Quando essa vírgula pular para cá, quer dizer que a gente está dividindo por 10. Lembra aí, tem um linkzinho aí para a gente ver operação com potência de 10, notação científica, etc, tá? Então, quando essa vírgula vier para cá, vai diminuir a quantidade de 10. Aí a gente aumenta lá. Então, ela pulou para cá uma casa, vai ficar 10 a menos 5. Pulou para cá, 10 a menos 4. E assim por diante. Tem que vir 6 vezes. Então, vai ficar 0,051592,3 metros cúbicos. Ó, vamos contar, hein? Ó.
1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar 0, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Não tem mais um zerinho aqui. Tem mais um zerinho aqui. 0,0. Aí, ó. Então agora vai dar certo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vírgulas depois do 9. Então, ó, 10 a menos 5, 10 a menos 4, 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a menos 1, 10 elevado a 0. Então, essa é a variação de volume que a tora de eucalipto sofreu nessa variação de temperatura. Se a gente multiplicar, como a gente tinha combinado, né, por R$4, multiplicando isso aqui por 4, vai dar aproximadamente 0,02. Ou seja, 2 centavos de real é a variação de preço que essa tora vai sofrer do inverno para o verão. Tudo bem, gente? Então a gente termina essa listinha de exercícios por aí e agora a próxima vez a gente vai falar sobre a lista de dilatação de líquidos. Pega mais esse vídeo aí que é importante para a gente se atualizar lá. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado. Atenção aí nessa questãozinha que ela merece, porque tem uns detalhes importantes, mas não é nada extraordinário não. É só fazer com um pouquinho de calma essa parte do volume do cilindro aqui, que eu tenho certeza que vocês vão dar conta. Beleza? Então bora estudar, hein, gente? Valeu. Até mais.